Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Hoje, na aula de número 76, nós vamos corrigir o módulo 5 da sua atividade revisional, beleza? Então vamos começar, vamos lá. O primeiro exercício era o número 63, falava assim: dois cilindros, 1 e 2, giram ligados por uma correia que não desliza sobre eles, conforme a figura. Os valores dos raios são R1, 20 cm e R2, 60 cm. Sendo a frequência de rotação do cilindro 1 igual a 15 RPM, qual é a frequência do cilindro 2 em rotações por minuto? Considere π igual a 3. Então, só relembrando aí, né, uma relação entre a frequência e o raio que a gente estudou lá em movimento circular uniforme, basta a gente então substituir os valores que estão no enunciado, tá? Nesse caso, eu não vou fazer transformação de unidades, eu vou deixar em centímetros, porque como a igualdade, né, se eu quiser transformar para metros, né, colocar no SI, eu vou ter que multiplicar por 100 dos dois lados da igualdade. Isso não vai alterar os valores. Da mesma forma que eu posso trabalhar com rotações por minuto. Com a frequência, eu vou ter a resposta da outra também em rotações por minuto. Como ele foi o que foi pedido, né? Então basta a gente substituir aí. Então, substituindo a frequência de 1 com o raio de 1, nós temos que a frequência, ele deu aqui do cilindro 1 15 RPM, o raio de 20 centímetros, ele quer saber a frequência do cilindro 2 com o raio de 60 centímetros. O 60 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, 15 vezes 20 vai dar 300, então vai ficar 300 divididos por 60, que é igual a 5 rotações por minuto. Só marcar lá no gabarito, centena, dezena, unidade, então 005. Na letra B ele pediu a velocidade linear da correia em metros por segundo. Então só escrevendo aqui, né, que a gente tem o raio em 20 centímetros, eu vou colocar ele agora para metros, né, já que ele está querendo no Sistema Internacional de Unidades. E a frequência 1 que ele tinha me dado em RPM, eu tenho que colocar também no Sistema Internacional de Unidades. Então eu tenho que colocar em Hertz. Para isso, basta eu dividir por 60, porque Hertz, eu não sei se você lembra, são coisas, né, ou rotações por segundo. No caso aqui, ele deu rotações por minuto, então em 1 minuto tem 60 segundos, basta então a gente dividir por 60 e a gente encontra aí o número de rotações por segundo, ou melhor dizer, Hertz. Beleza? E aí a gente substitui na igualdade aí da velocidade linear, que é o que ele quer. Velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Essa igualdade aqui, pessoal, essa relação aqui a gente vai usar várias vezes no dia de hoje, tá bom? A gente sempre vai mesclar essas duas fórmulas aí, a fim de encontrar qual é a velocidade linear em função aí do ângulo, tá? E da frequência. Então, basta substituir os valores. Nós temos 2 vezes 3, ele pediu para usar o π valendo 3, né? Então, 2 vezes π, que é 3. A frequência a gente já encontrou 0,25 Hz e o raio 0,2 metros. Então, fazendo isso aqui na calculadora, 2 vezes 3 dá 6, isso daqui dá 0,05, resposta 0,3. Lá ele pediu para você, antes de colocar no gabarito, multiplicar o resultado por 100, então 0,30, colocando centena, dezena e unidade. Na letra C ele pediu a velocidade angular da polia 1 em radianos por minuto. Então a gente vai usar os valores que a gente já tinha antes, tá? E aí substituindo novamente a velocidade angular é 2πf, substituindo os valores, nós temos 15 rotações por minuto, né? 15 RPM na frequência da polia 1, tranquilo? E aí é só fazendo a calculadora, deu 90 radianos por minuto. Ele pediu para colocar centena, dezena, unidade, 0,90. Na letra D, ele quer saber da polia 2. E aí eu vou tirar os dados aqui que a gente já tem, né? O raio é 0,6 metros e a frequência 2 a gente encontrou na letra A, vale 5 RPM. Então, substituindo aí no lambda, nós encontramos 30 radianos por minuto. Tranquilo? E aí ele pede para colocar também centena, dezena, unidade, deu novamente 0,30. Coincidência, viu, pessoal? Vamos então ao próximo exercício. 64 fala assim, ó: o planeta Mercúrio efetua uma volta em torno do Sol em 88 dias. Isto é, um ano em Mercúrio é igual a 88 dias terrestres. Determine seu período em segundos. Então, para determinar um período é muito fácil, ele já deu aqui para a gente, né? O período aí de translação é de 88 dias, basta que eu transforme isso aqui para segundos.
Como a gente já é macaco velho, eu não vou ficar fazendo regra de 3 aqui não, tá bom? Eu só vou multiplicar, porque a gente sabe que um dia tem 24 horas, né? Uma hora são 60 minutos e um minuto são 60 segundos. Então basta você fazer essas multiplicações aqui, né? 80 dias vezes 24 horas dá 2.112 horas, vezes 60 minutos, dá isso tudo de minutos, vezes segundos então dá esses 7 milhões e tantos mil aí segundos, beleza? Para colocar na resposta, ele pediu para dividir por 10 a quarta. O que isso significa? Que a sua vírgula está aqui, ela vai andar 4 casas para a esquerda. Então vamos lá. Ela vai andar 1, 2, 3, 4. Muito bem, lá no gabarito, então a gente coloca a resposta centena, dezena, unidade, 760. Na letra B, ele pediu para determinar a sua frequência. A frequência é o inverso do período, né? Então basta a gente fazer aí a divisão. 1 dividido por 7 milhões e tudo isso aqui. Vai dar um número gigantesco que eu coloquei em notação científica, tá? Vezes 10 a menos 7. Esse, na verdade, esse é um número muito pequeno, tá bom? E aí, para colocar lá no gabarito, ele pediu para multiplicar o resultado por 10 a nona. Então, fazendo a continha rapidinho, nós temos multiplicação de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Temos 10 ao quadrado, significa que essa vírgula vai andar 2 casas para a direita. Então, lá no gabarito, colocou 131. Próxima questão. O raio da Terra é de 6.400 km. Dê a resposta em km por hora e considere π igual a 3. Calcule a velocidade linear de um ponto do Equador que se desloca devido à rotação da Terra. Então, se uma pessoa ficar ali na linha do Equador, qual será a velocidade que ela vai atingir? Anotando os dados do enunciado, ele deu o raio 6.400. Nós sabemos que uma volta completa da Terra, né, o período de rotação, é de 24 horas e o π ele pediu para considerar igual a 3. Muito bem, veja que a unidade aqui já está em quilômetro e aqui em hora, então a resposta vai ser em km por hora. Eu não preciso adequar minhas unidades, basta então eu utilizar das fórmulas aí de movimento circular uniforme. Novamente eu estou mesclando a fórmula da velocidade linear com a da velocidade angular e aí eu só substituo os valores que ele me deu. Então no lugar do π eu coloco 3, no lugar do tempo, né, eu coloco 24 horas, que é o período, e no lugar do raio 6.400 km. Fazendo isso aqui em cima na calculadora, eu tenho 38.400 dividido por 24, 1.600 km. É só colocar lá no gabarito, ele pediu para dividir o resultado encontrado por 10, então ficou 160. Próxima questão. A órbita da Terra em torno do Sol pode ser considerada aproximadamente circular e de raio 1,5 vezes 10 oitava quilômetros. Dê a resposta em quilômetros por segundo. Preste atenção nisso daqui. Isso está completamente fora do Sistema Internacional de Unidades e não é nem um pouco usual a gente trabalhar em quilômetros por segundo, tá bom? Considere um ano aproximadamente 3,1 vezes 10 a sétima segundos e faça π igual a 3,1. Já mudou, né? Determine nessas condições a velocidade linear da Terra em torno do Sol. Então, anotando os dados que ele deu no enunciado, nós temos o raio, temos um ano, né, que é em torno do Sol, que corresponde aí a 3,1 vezes 10 a sétima segundos, e o π ele pediu para usar 3,1. Então, novamente, usando aquela relação entre velocidade linear e velocidade angular, basta substituir os valores encontrados aqui, uma vez que já estamos trabalhando em quilômetros e aqui em segundos. Ele quer quilômetro por segundo, não tem que fazer alteração nenhuma. Então, no lugar do π eu coloco 3,1, né? O período ele me deu aqui 3,1 vezes 10 a sétima e o raio 1,5 vezes 10 a oitava. Aqui você já enxergou, né? Já dá uma vontade imensa de cortar em cima e embaixo. Então nós temos 2 que multiplicam 1,5 é igual a 3 vezes 10 a oitava divididos por 10 a sétima que sobrou. Divisão de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. 8 menos 7 é 1, então 3 vezes 10, resposta 30 km por segundo. Bastava colocar centena, dezena, unidade, no gabarito então 0,30. Próxima questão. Um automóvel percorre uma pista circular de 1 km de raio com velocidade de 36 km por hora. Considere π igual a 3,1, letra A. Em quanto tempo o automóvel percorre um arco de circunferência de 30 graus? Eu vou anotar aqui os dados que ele deu no enunciado, né? Ele deu que o raio é de 1 km, já vou colocar no Sistema Internacional de Unidades, tá bom? 1.000 metros e a velocidade de 36 km por hora equivalem a 10 metros por segundo. E aqui ele deu 30 graus, colocando então em radianos, já que a gente trabalha com radianos,
E inclusive ele pediu para a gente usar o π como sendo 3,1. Basta então calcular aí qual foi o tempo do móvel. Se eu tenho velocidade, tenho raio e tenho ângulo, então eu vou utilizar das minhas equações aí, né, tanto de velocidade linear quanto velocidade angular. E aqui, ó, velocidade angular, por definição, nós temos que é a variação do ângulo sobre o tempo. Tudo bem? Então nós temos que a variação do ângulo aqui, nesse caso, é 30 graus, ou melhor dizer, π sobre 6. Então basta escalonar, né, as duas fórmulas aí, né? E aí nós temos essa equação aqui embaixo, que é a velocidade angular vezes o raio. No lugar do ângulo, π sobre 6. No lugar da velocidade, 10 metros por segundo. No lugar do raio, 1000 metros. Tranquilo. Então está aqui dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Vai já substituir aqui, né, o π por 3,1. Posso cortar esse 10 com um zero do outro lado. E aí nós temos 3,1 vezes 100 divididos por 6. Fazendo isso daqui na calculadora, encontramos esse númerozão aí, 0,51666666. Como ele pediu para colocar lá no gabarito multiplicar por 100, então a vírgula anda duas casas para a direita, nós temos no gabarito 0,51. Letra B. Qual a aceleração centrípeta do móvel em metros por segundo ao quadrado? A aceleração centrípeta a gente tem que relembrar é v ao quadrado sobre r. Tá? E aí eu repliquei o que a gente vai usar na letra B, que a gente já havia descoberto na letra A, né? Que o raio ele deu aqui no enunciado 1 km e a velocidade 10 metros por segundo, né? Já fazendo as mudanças aí no Sistema Internacional de Unidades. Então, basta substituir os valores. Eu tenho a velocidade, tenho o raio, eu encontro a aceleração centrípeta. Nós temos que é 10 ao quadrado vai dar 100. 100 divididos por 1000 dá 0,1 metros por segundo ao quadrado. Para colocar lá na resposta, ele pediu para multiplicar o resultado por 100. Nós temos aí o gabarito 0,10. Muito bem. Senhoras e senhores, por hoje é só. Agradeço a atenção de vocês. Na próxima aula, então, nós temos a nossa live. Estou ansioso por ela, beleza? Valeu, falou, tchau, tchau.